quem diga que a ciência tem de ser séria, fria e complexa, mas a Joana Wilton prova o contrário. Não tem Maria no nome, mas ela diz que gostava. É bioquímica, doutorada em biologia, mas sobretudo apaixonada por comunicar ciência com humor e empatia. Ela criou o Primatas Debate, uma plataforma de ciência nas redes sociais, sem jargões, sem arrogância e com muito humor à mistura. Depois de viver em Madrid, Oxford e Basel, a Joana percebeu que em qualquer língua temos as mesmas dúvidas. Queremos compreender o mundo, sermos ouvidos e ter impacto. Hoje, eu considero ser uma das vozes mais refrescantes na comunicação da ciência em Portugal e nesta conversa queremos perceber como se comunica a verdade num mundo cheio de ruído. Bem-vinda, Joana, e obrigada por teres aceito estar aqui à conversa comigo. Obrigada, Catarina, muito obrigada pelo convite e vamos à conversa então. Bora. Olha, apaixonada por descomplicar a ciência com humor. Uhum. Como é que se encontra aqui o ponto certo entre o rigor e a leveza, sem cair aqui em falar de forma demasiado complexa e, ao mesmo tempo, passar uma imagem de confiança para quem nos está a ouvir? Uau, essa é a pergunta do milhão de euros, porque vai um bocadinho contra todo o nosso treino enquanto cientistas, né? Que é procurar sempre ser o máximo de rigorosos e o máximo de descritivos para toda a gente perceber exatamente o que estamos a fazer. No entanto, da minha experiência enquanto comunicadora de ciência, isso faz com que não só as pessoas não compreendam, como se afastem. Por isso, é um exercício contínuo. E acho que tem muito a ver com nós percebermos com quem estamos a falar, porque falar com crianças não é o mesmo falar com adultos, não é o mesmo falar com especialistas da área, e também, acima de tudo, ter a humildade de sabermos que nós nunca vamos saber tudo sobre todas as áreas e continuar a aprender para conseguir entregar cada vez mais valor e comunicação e informação. Uhum. Achas que existe um medo real de parecer pouco sério e que isso afasta então cientistas das redes sociais, outras pessoas que comuniquem, que partilhem esta informação que é tão necessária, porque nós temos ciência na escola, tipo há 1000 anos atrás, para mim, pelo menos já aparece, eu não me lembro de nada. E não era necessário haver mais cientistas influencers? Concordo em absoluto. Sim, concordo em absoluto e acho que isso está a acontecer, em Portugal com muito boa vontade das pessoas que fazem isto na esmagadora maioria do que eu sei por hobby. Acho que, era preciso haver mais ciência, ou é preciso que as pessoas se apercebam que a ciência está em todo lado. Tu disseste há 1000 anos que não ouves falar de E ciência, mas nós estamos a usar um sistema internet e comunicação que foi criado através de ciência, estamos a usar roupa que foi feita em tiares elétricos, eletrónicos, devido à ciência que existe, à tecnologia que existe por trás. Portanto, a ciência está em tudo o que nós fazemos, literalmente, do shampoo ao reator nuclear, à droga de quimioterapia que usamos. Por isso é uma forma de descoberta do mundo, de perceber como é que o mundo funciona, sem vieses e com algum entusiasmo de criança, e é também isso que procuramos, mostrar a quem nos ouve. sim, isso é interessante que disseste, realmente a ciência está em todo lado. No nosso dia a dia, se nós tivermos um bocadinho, despertar-nos aqui um bocadinho mais esta curiosidade de perceber um pouco mais até e parar para perceber um pouco mais daquilo que nos rodeia, percebemos que a ciência está em todo lado todos os dias, Uhum. não é? Há sim Exatamente. algum tema que consideres intocável no digital? Intocável em que sentido? Não se pode falar dele de Não, todo? sentes que é muito controverso, ou até se existe algum tema que não se pode falar de todo na área da ciência, ou assim um tema Hum. que vai gerar muita controvérsia e que preferes nem sequer tocar nele? Eu não tenho muito medo de controvérsias desde que eu consiga explicar. Por exemplo, o Nobel da Física da semana passada, desculpa, se calhar não queres que diga assim, mas o Nobel da Não, Física pode deste ser. ano, ahm, foi atribuído a uma tecnologia que eu não consegui explicar. E eu assumi isso, ou seja, eu não percebo. Houve duas ou três pessoas que me vieram tentar dizer do que é que aquilo se tratava. Tinha a ver com supercondutores e mexia com muito mais do que só a física, não é? Porque a física também é uma ciência de onde nasceu muita coisa, com muito pensamento abstrato.
Eu não tenho muito medo de controvérsias. Ainda a semana passada também publiquei algo que tinha a ver com vacinas, que é uma das perguntas que mais me chega às mensagens. E obviamente é uma coisa que toda a gente quer saber, porque é saúde pública, tem a ver com os nossos filhos, e sabemos que as consequências de não vacinar, se calhar só se vão ver daqui a uns anos, por causa da imunidade de manada ir se mantendo. Ah, Controvérsia, não acho que seja é uma palavra justa, mas com a ciência procura exatamente terminar essas controvérsias através do conhecimento, portanto, não tenho medo de controvérsias, venham elas, não é? Talvez a única coisa que se me oferecesse dizer for as condições de trabalho dos cientistas, que as pessoas não querem muito ouvir falar disso, e os problemas de saúde mental. Talvez se os cientistas e investigadores estivessem mais abertos a falar daquilo que é a sua vida do dia a dia, acredito que isso tivesse bastante impacto, na forma como se faz ciência no mundo todo, mas isso também é uma coisa, ao mesmo tempo que é da classe, é muito pessoal, portanto percebo também que as pessoas não queiram falar. Ainda se fecha um bocadinho na sua bolha, não existe aqui então muita eu não pronto, era óbvio que isso seria uma questão, mas eu nunca tinha pensado nisso, né, portanto existe essa questão da saúde mental e das condições de trabalho em quase todas as profissões, não é, umas Claro, mais que exatamente. outras, mas de facto não, eu sempre imagino aqueles cientistas super apaixonados e que vivem para aquilo, não é, que é Uhum. um bocadinho aquele cientista maluco que nós imaginamos, que eu imagino sempre. Mas sim, há bocado falaste da questão das vacinas. As vacinas Uhum. é uma coisa é um tema muito atual, não é? Mas também há muita desinformação. Como é que Uhum. nós conseguimos combater aqui a questão da desinformação e e como é que existem tantas pessoas que até são inteligentes a cair nestas teorias de desinformação? Olha, essa questão da desinformação é muito interessante e a desinformação em Portugal não tem sido muito falada com estes 3 temas que eu vou trazer, mas, no exterior, no estrangeiro, é falada com 3 temas diferentes, ou seja, é disinformation, malinformation e misinformation. A diferença é a intenção. Se tu tens misinformation e disinformation, a diferença é que tu tens, num caso, intenção, que é na disinformation, e no outro caso estás simplesmente a mandar informação, aqueles clássicos mensagens do WhatsApp que nós mandamos aos amigos sem pensar, e depois tens a mal-information, que é especificamente a um grupo, a um conjunto de pessoas que tu queres deitar abaixo, digamos assim. No ponto de Ok. vista de desinformação científica, isto seria, por exemplo, as pessoas que trabalham em farmacêuticas ou pessoas que querem que toda a gente faça tudo o que os cientistas dizem sem questionar. A minha perspectiva é: toda a gente deve questionar tudo. Porém, se já há 300.000 estudos a dizer sensivelmente a mesma coisa em relação a um determinado tema, nomeadamente o tema das vacinas, então nós já temos dados suficientes que nos fazem com que seja possível tomar uma decisão. Eu não gosto muito de fazer o argumento da autoridade, eu sou cientista e vacino os meus filhos, não, vamos ver se o resultado das vacinas é ou não positivo para a sociedade e a ter em conta que qualquer vacina ou qualquer tratamento de qualquer tipo tem sempre uma consequência, para a pessoa. Normalmente essa consequência é esse efeito secundário vai a uma dor de cabeça ou uma febre. Em casos muito, 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 muito raros pode acontecer um efeito superior a esse, mas o efeito da infecção natural também seria maior. Percebes o que eu quero dizer? Uhum. Hum, Em relação à segunda parte da questão de como é que nós conseguimos, livrar-nos da desinformação, aquilo que novamente os dados nos dizem é: se a população tiver ao corrente dos temas científicos, ou seja, se já estiver informada, anteriormente à desinformação acontecer, resulta muito melhor. Ou seja, o trabalho que nós temos de fazer enquanto comunicadores de ciência é a base de: "Atenção, passa-se isto assim, assim, há um novo artigo que diz isto assim assado", e o melhor neste caso é haver uma comunidade de cientistas a quem as pessoas confiem esta expertise neste determinado tema, que consigam ver o que se passa na literatura e devolver a informação à população de forma fidedigna e de forma íntegra. Neste momento, a massa crítica, digamos assim, dos comunicadores de ciência ainda é muito pequena face àquilo que qualquer país necessita, e nós em Portugal também não temos essas infraestruturas preparadas
para, poder defender-nos de uma maneira geral, assim, para dar conta da desinformação. Portanto, não admira, que os últimos dados nos digam que somos um dos países onde a desinformação mais tem crescido, ainda que sejamos também um dos países que mais confia nos cientistas e em figuras da autoridade científica. Ok, ok, realmente estamos aí numa dualidade um bocadinho estranha, não É é? verdade. Como é que isso é possível? Ou seja, nós temos confiança, mas depois não há informação suficiente a ser, propagada, ou nós não temos acesso a ela, mas quando temos confiamos, é isso? Isso é uma excelente pergunta e eu acho que é multifactorial, no sentido de se poder dividir em componentes históricos. Tens tido muitos anos de ditadura, tinhas uma população, digamos assim, com elevados níveis de educação formal alto, desculpa, tinhas uma baixa população com muitos elevados níveis de educação formal, ou seja, médicos, engenheiros, havia em pouca proporção e essas pessoas tinham um elan muito grande para o resto da população e tudo o que eles diziam, podia não ser, podia ser visto como muito, autoritário, no sentido de tudo o que esta pessoa que é tão inteligente e teve tantas oportunidades me está a dizer é verdade, portanto eu vou acreditar. Ao mesmo tempo, a pandemia surgiu aqui como um baralho e volta a dar muito confuso, que ainda estamos a reagir a ele, porque a ciência era ao mesmo tempo que o mais rápida que alguma vez foi para tentar resolver o problema, às vezes era contraditória, porque, tendo em conta que havia estudos a decorrer em todo o momento, as conclusões foram surgindo também em tempo real. Portanto, houve toda aquela questão Exato. de agora usa máscara, agora não usa, agora lava a mão ou usa luvas ou não usa, e isso admitidamente fez com que as pessoas ficassem um pouco confusas, mas era a ciência a funcionar ao serviço da população o melhor que conseguíamos. Exato, pois, porque isso aconteceu. E também aquilo que eu senti muito na altura, quando surgiu a questão do Covid e tudo mais, foi que não houve ninguém a dizer não sei. Eu não sei o que é que vai Hum, acontecer. Eu ok. sentia isso. Era tipo, agora vamos fazer isto. Depois passava uma semana, agora vamos fazer isto. E, tipo, no início, principalmente, que não se sabia exatamente, houve pessoas e figuras de autoridade a dizer que não, isto não se passa nada, não vai acontecer nada. Quando na Uhum, verdade se calhar nem sequer sabiam, não é? Não sabiam, então acho que isso depois também ok. acabou por descredibilizar um bocadinho, hã, tudo o resto, não é? Portanto, Isso é mas dizes as figuras de autoridade científicas ou políticas? É não, que não, isso políticas, entendi, políticas. ok, Ou ok. seja, quase como aquilo que eu como leiga desta Sim. área, entendia que era quase como uma intermediária entre os cientistas Hum, e a população. Então uhum, nós acreditámos naquela pessoa, naquela figura política, então depois a partir daí tudo o que veio foi assim tudo muito disperso e muita desinformação ao mesmo tempo. ok. E acho que as pessoas ficaram um bocadinho eu principalmente fiquei muito perdida, muito mais na fase inicial. Uhum. Olha, o que estás a dizer-me é muito interessante porque, como deves imaginar, a maioria das pessoas com quem eu me dou ou são cientistas ou são pessoas que conhecem cientistas. Portanto, Exato. está a crescer a comunidade que não tem tipicamente, diretamente, uma pessoa a quem possa perguntar o que é que se passa. O que é que eu acho? Nós, como te disse, nós somos treinados para estudar muito, saber muito bem sempre o que estamos a dizer, mas ao mesmo tempo a expressão não sei é hiper aceite, porque é a expressão mais sincera e mais, muitas vezes, realista em relação àquilo que nós estamos a observar nos nossos estudos. E é isso que nós estamos a querer perceber, é o que é que acontece para o não sei dar lugar a outra informação. Até às vezes há cartoons e coisas, nas redes sociais a brincar com um cientista diz uma coisa, depois aquilo vai para uma rodinha e na rede soci na desculpa, na comunicação social, a resposta é completamente diferente e aumentada em relação àquilo que tu disseste. Por isso, Uhum. pode ter acontecido exatamente isto que estou a dizer, ou seja, as pessoas, técnicas disseram uma informação e ela entrou numa espécie de jogo do telefone estragado Uhum. e depois na política foi dada uma indicação diferente. Também há aí um argumento de se calhar mais cientistas deveriam fazer consultoria para que a informação que passa à população seja o mais fidedigna possível, sem tecnicismos exagerados. Portanto, concordo contigo que Exato. se as pessoas ficassem, ao mesmo tempo, menos confusas e mais informadas é ótimo,
mas eu nem sequer sei se a esmagadora maioria das pessoas precisa ou se desculpa, sabe se precisa deste tipo de informação. Uhum. Portanto, muito interessante, nunca tinha pensado nesse ângulo. Eu acredito que as pessoas não saibam que precisam, mas depois ao obterem essa informação, hum, ou seja, às vezes nós não sabemos que precisamos de uma determinada coisa, mas depois quando a Uhum, recebemos, percebemos que aquilo é útil para nós, então acho uhum. que possa ser um bocadinho isso. Ok, inteligente, interessante, ok. Ou seja, dizes, é o tipo de coisa que nós nem sequer sabíamos, que existia e quando nos Exato, deparamos com ele, tipo um drone ou uma entrega em casa no mesmo dia que fazes a encomenda, vai exato. facilitar muito a vida. Ok, ok, fixe, estou a perceber. Ahm, Também é interessante, eu há pouco tempo, há cerca de 2 anos, comecei a estudar mais nas tuas áreas de marketing Uhum. e tudo mais, e não só é um mundo como e essa parte também tem ciência, não é? E quando começas a estudar em ciências da vida, às vezes ficas um bocadinho, com a noção de que o teu conhecimento ou que a ciência que tu estás a estudar é um bocadinho estanque, mas Uhum. as coisas podem falar uma com a outra. Ou seja, podes ter e deves ter marketing dentro da ciência e ciência dentro do marketing. Portanto, acredito que é falar uns com os outros e criar esta comunidade que também nós conseguimos chegar mais adiante para benefício Sim. das pessoas. Até seria interessante criar uma comunidade de cientistas e uma comunidade de pessoas comuns, como eu, em que Uhum, uhum. possamos trocar aqui estas diversas perspectivas de porque tu estavas a dizer que estás muito relacionas-te muito com pessoas da mesma área ou que conhecem pessoas da mesma área, então seria interessante juntar aqui 2 pessoas não só para testes, mas também para dar aqui perspectivas diferentes de como as coisas são comunicadas. Sim, tipo um focus group, não é? Exato, É só uma sensação de o difícil que isso é de organizar logisticamente e exato. financeiramente são barreiras, mas acho que seria uma excelente iniciativa, sim. E agora falaste disso das barreiras, existe uma grande barreira ainda, naquilo que é a investigação, em Portugal, ou portanto, Hum? na realidade em Portugal, existe essa barreira ou imagina um cientista pode, abrir uma investigação, claro que tem atrás suas burocracias, mas, existe aqui uma porta aberta para esse tipo de novas investigações, ou há tipo determinados temas em que vocês têm que investigar, e não há Hum. margem para muita. Normalmente, os grupos de investigação têm um líder que tem um determinado conjunto de interesses. Esses Uhum. interesses podem variar ao longo do tempo do investigador, mas não vai, por exemplo, assim, um exemplo assim um bocado fora da caixa. Se tu começas em imunologia, é raro que depois vás ter 20 anos depois um interesse em ecologia, a não ser que entretanto faças colaborações, mas as pessoas tendem a hiper Sim, especializar-se. Agora, qualquer pergunta que haja dados, para a qual haja dados preliminares, algures no conhecimento e que haja uma sequência lógica entre a pergunta que quer fazer e os resultados, que podem existir, ou seja, queres estudar, vou inventar, existe uma grande, necessidade de compreender melhor o cancro do pâncreas. Eu sou especialista em células que estão envolvidas no cancro do pâncreas. Vamos estudar então para perceber melhor estes mecanismos e tentar aumentar a sobrevida das pessoas. Agora, um projeto que não tenha esta base, técnica e teórica clara, é pouco provável que seja aprovado. E ok, normalmente em Portugal, que eu saiba, e não suponho que o resto do mundo seja igual, a investigação é feita com recurso a fundos, públicos ou privados, que obedecem a determinadas regras. O cientista não pode um dia acordar e fazer uma experiência sem ela estar planeada e sem ter os recursos que foram pagos com recurso a esse projeto. Não sei se me estou a fazer ok. entender. Sim, sim. Hum, ou seja, as coisas têm que ser feitas de uma forma talvez até quase excessivamente burocrática, mas são feitas de uma forma muito certinha, com espaço para criatividade. Quando escreves o projeto, vais ver o que é que está feito, fazes ideias, até dizes, coisas que podem, ser, agora não me lembro da palavra, mas coisas que podem ser especulativas, tipo, Uhum. estamos à espera que isto aconteça e se assim for X, ou não estamos à espera por todo o conhecimento anterior que temos, mas essa liberdade toda de um dia acordar e querer fazer uma coisa completamente diferente daquela que fizeste nos 30 anos antes, Uhum. é improvável. Não é impossível, mas é improvável. Ok, ok.
Pois é, faz sentido. Será que de antes havia mais, nas primórdias da ciência havia mais liberdade, não era? Sim, totalmente. Essa imagem que dizias do cientista super criativo e que trabalha muitas vezes Exato, sozinho, etc., isso é uma imagem super, sei lá, anterior ao século XX, diria, em que exato. os cientistas eram ou eles próprios muito ricos, ou apoiados por mecenas também muito Uhum. ricos, trabalhavam sozinhos com a tecnologia que existia à época, portanto, os problemas que eles conseguiram resolver também foram mais simples, não no sentido de não serem Pois, de serem menos importantes, nada disso, muitas desse conhecimento é fundamental para o nosso conhecimento enquanto humanidade e universo, mas agora as equipas são cada vez maiores, mais especializadas e as perguntas que fazem são mais difíceis tecnicamente de responder, embora tenham importâncias, equivalentes a nível de conhecimento do mundo, dos seres humanos, dos animais, das plantas, etc. Por isso sim, também existe esta diferença de imagem e de conteúdo que nós temos que, de certa forma, combater de o cientista não é, se calhar nunca foi, mas já não é sim. aquele, de bata branca, cabelo todo desalinhado, não que eu possa falar muito sobre isso, mas que trabalha sozinho naqueles momentos à noite a fazer coisas proibidas e Exato. ilegais e coisas assim, não é assim. Mas continua a ser divertido? É muito divertido. Eu já não sou investigadora, atenção, desde dezembro de 2022. Eu, Ok. saí da investigação, também, tive quase 70% do tempo que fui investigadora foi no Porto, agora voltei para Lisboa, e já não faço investigação. É a coisa melhor do mundo, porque estás a descobrir coisas que mais ninguém sabe. Então, sei lá, estás no microscópio, ou estás a fazer contas, ou estás a ver uma imagem, ou estás a tentar entender se produz mais de uma determinada proteína que tu identificaste, e durante alguns segundos, antes de ires contar à tua equipa ou ao teu chefe, tu és a única pessoa no mundo que sabe aquilo. Por Exato. isso, e aquilo é, mais ou menos importante para a tua questão, mais ou menos importante para o universo, né, em Uhum. geral, mas estás a fazer coisas que mais ninguém fez. Ou seja, há quem diga que o conhecimento que tu tens enquanto pessoa doutorando ou doutorada, eu contesto um bocadinho isso, porque eu acho que o conhecimento não vem só da educação formal, Aham. mas eu ouvi isto uma vez e visualmente, fez-me muito sentido, que foi, o que tu sabes quando acabas o 12º é isto. Depois começas a saber, escolhes uma área, portanto uma fatia, e vais aumentando o conhecimento que sabes nessa fatia. Depois tens quando acabas o doutoramento, é como se o conhecimento que existe tem uma parede ou um teto e tu dás assim um soco, ou muitos, e tens mais um bocadinho de nada de conhecimento. Foi aquela Aham. mini peça do puzzle para a qual tu contribuíste para tentar aumentar a qualidade de vida das pessoas, ou a sua saúde, ou a ecologia do planeta. X. A pergunta que tu procuraste responder. E que depois respondes a essa. Mas dessa também nascem mais 25 Exato. perguntas. Agora voltando aqui um bocadinho atrás sobre aquilo que estavas a falar há pouco eh, daquilo que é, efetivamente o lado menos conhecido e menos bom de ser um cientista, não é? Portanto, a vossa cabeça também não para, a tua cabeça não para, não é? Portanto, principalmente quando estás em investigação, ou não. Como é que se gera aqui todo este trabalho, que Uhum. tem uma grande importância, versus ter uma vida própria, pessoal? Sim, acaba por ser e pessoalmente foi, assim, essa falta de vida pessoal ou falta de, um percurso de vida que não seja condizente com só trabalhar, acaba por ser a razão pela qual muita gente sai da investigação e contribuiu para a minha. Uhum. Tu quando estás em investigação, os dias são todos diferentes, o que é muito bom para quem não gosta de fazer sempre a mesma coisa, como é o meu caso, Exato. mas também os dias são todos diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Os fins de semana muitas vezes não existem, tens muitas vezes que estar fora ou porque estás a fazer uma colaboração ou porque estás a fazer um congresso, e aqui também entra muito a linha de conta de tu estás a descrever a tua vida enquanto investigador a alguém que não é, e essa pessoa, com toda legitimidade, pensa quem me dera, não é? E é verdade, e eu compreendo isso, por isso é que também não se fala tanto nisso, mesmo questões, como eu disse, de saúde mental. É preciso aqui parar e explicar um pouco que os cientistas recebem bolsas, muitos deles, só
quando não estás a estudar para um grau é que, tens direito a um contrato, se o conseguires, porque é um financiamento competitivo. Há muita gente que dedica muitas, muitas horas da sua semana além das 40 horas semanais e muita gente, eu incluída, que teve que trabalhar pelo menos parte do seu tempo sem receber dinheiro nenhum. Não há 13º, não há, subsídio de Natal, tens direito a férias, julgo que tenhas direito de subsídio de maternidade. Eu, quando fui mãe, já não era Aham. investigadora, portanto nunca precisei, mas julgo que existe. Ou seja, aquilo que separa um trabalhador a contrato ou recibos verdes de um cientista, se calhar é menos do que aquilo que as pessoas que não são cientistas ou investigadores imaginam. Hum, e depois, aquilo que eu disse do financiamento competitivo, todos os anos que queres fazer um concurso, para, teres dinheiro para trazer para casa do teu trabalho, as regras mudam e, é como se estive há pouco tempo a pensar nesta imagem, porque nas redes sociais há muito aquela ideia de nos dividir enquanto membros da mesma família, que Uhum. vale o que vale, mas é aquela típica older sister de, tem que fazer tudo bem, tem que ser perfeitinho e Sim. não sei o quê. As agências de financiamento são todas diferentes, mas muitas vezes quaisquer, deslizes que um cientista ou um investigador, neste caso, tenha na sua carreira, de um ano em que não publicou, ou as experiências correram todas mal por alguma razão, isso vai julgar contra ele se quiser obter mais financiamento. Ou seja, estamos permanentemente a ser avaliados, como se diz, a segurança no cargo que temos é muito baixa, Exato. e qualquer alteração que tu queiras fazer, ser mãe, tirar sabáticas, etc., pode ir contra ti nos prémios a que tens direito a ganhar ou no financiamento que tens direito a concorrer por seres investigador. Ou seja, há já estratégias para agir contra isso, mas muitas vezes não só o financiamento, desculpa, o funcionamento das instituições, como o funcionamento dos laboratórios dia a dia, isto é muito dependente de quem está a liderar o projeto de laboratório, desculpa, o grupo de investigação, Uhum. faz com que eventualmente tu penses 2 vezes se queres continuar neste sistema ou se queres sair para fazer uma coisa diferente. No meu caso muito específico, eu quanto mais tempo investigava, mais me apercebia que aquilo que eu gostava ainda mais de pipotar era de falar com as pessoas sobre os resultados. A primeira vez que eu fiz comunicação de ciência, ainda nem licenciada era, foi um projeto na minha universidade de mostrar o que é que a universidade tinha para oferecer aos estudantes e ficámos na zona de biologia, estávamos a tirar DNA de uma batata, foi muito giro, ou de uma banana, assim uma coisa, e eu apercebi-me ao longo do tempo que gostava muito mais de explicar e de que me fizessem perguntas e de responder do que propriamente estar a pipotar. Tinha este projeto na cabeça desde 2018, mais ou menos, e finalmente quando saí tive tempo, tive cabeça e tive liberdade criativa, para o começar e está a ser, muito, bonito, vê-lo crescer e ver as oportunidades e também devolver à comunidade aquilo que eu gostava de criar, o país que eu gostava de criar para a minha menina. Falar aqui um bocadinho sobre, o país que queres criar, e também algum legado e impacto que queiras deixar, mas tu já viveste em vários países, não é? Portanto, aprendeste, diversas culturas. Como é que, estes diversos países, pelo menos daquilo que tu conheces, lidam com a ciência? Hum. Há aqui uma base meio transversal igual a toda a gente, ou cada país tem a sua forma de lidar e comunicar a ciência e de também, Hum. abraçar os investigadores e tratar dos investigadores? Excelente pergunta. Eu tive sorte porque em Oxford e em Basel são ambas, cidades com uma forte presença de indústria biotecnológica, por Uhum, isso, mesmo que as pessoas não saibam, e é legítimo não saberem, sabem que é importante não só para a vida das pessoas, como para a economia e quase que acabam por perceber melhor por osmose, porque estão tão expostos àquilo que acontece uhum. que é como se fôssemos outro trabalhador qualquer, é como se fôssemos um mecânico, um contabilista, somos respeitados porque sim, por defeito, e que é uma coisa que eu não noto necessariamente, em todo o lado. Hum, em Madrid, a situação era um pouco estranha, porque nós, enquanto investigadores em Portugal, achamos que estamos mal, Espanha estava praticamente igual ou pior. Ou seja, Ok.
a nível de direitos laborais e tudo Uhum. mais. Senti que são mais pragmáticos em qualquer um dos outros casos em que vivi, que são muito mais pragmáticos a viver a ciência. Não há tanto, como disseste há pouco, aquele olhar de baixo para cima, de ai que maravilha que isto é. Portanto, o argumento da autoridade, e bem, não se aplica tanto nesses países. E também, em qualquer um dos casos, eu estava em contacto com muita população imigrante. Ou seja, por isso é que também disseste que toda a gente quer ter impacto, toda a gente quer ser ouvida. Ou seja, o que eu quero dizer é, tal como na comunidade do Primatas Debate, as pessoas têm todas dúvidas e questões relacionadas não só com a situação que estão a viver agora, mas de onde é que elas vêm, qual é que é a sua raiz. Uhum. Tipicamente há pessoas mais preocupadas com o ambiente, porque se calhar vêm de países onde as mudanças climáticas estão a afetar mais o terreno de onde eles vêm. Ou seja, acho que a pessoa é um bocadinho sempre puxa sempre um bocadinho a brasa à sua sardinha, não é? Sim. Mas toda a gente quer perceber melhor como é que funciona e toda a gente tem dúvidas extraordinariamente legítimas que têm de ser respondidas. E depois há dúvidas históricas. O último vídeo, eu tenho uma rubrica que é a família com e sem bata, e o último vídeo que eu publiquei foi sobre micro-ondas. E há a dúvida histórica de: "Então, mas isto ainda é uma questão?" E logo a seguir há uma pessoa que diz: "Sim, sim, eu tenho medo." E eu: "Ok, então este trabalho ainda faz sentido." Mais de não sei quantos 70 anos depois do micro-ondas ter sido inventado, ainda há esta dúvida, então tem que estar lá alguém para responder. E depois, tu disseste há pouco que os cientistas estavam constantemente, com aquela cena do "não sei", não é? Mas a Uhum. verdade é, nós também não podemos, como tu disseste no início, ser arrogantes ao ponto de pensar: "Não, não, esta pergunta já ninguém tem, nem vale a pena responder esta pergunta." Não, todas as perguntas merecem e devem ser respondidas. Desde que sejam feitas, com integridade, tipo, que não seja um negacionista a fazer a pergunta de: "Ah, vou-lhe passar uma rasteira." Aí Exato. já a conversa é outra. Exato. Então, surge aqui o Primatares de Bata, que antes era Hum, Primatas de Bata, não é? correto. Como é que surgiu então aqui esta, portanto, já percebi que houve aqui desde sempre uma vontade de comunicar a ciência, não é? Portanto, Sim. desde bastante cedo. Mas como é que surgiu aqui e que resistênciazinhas é que que surgiram quando começaste este projeto? Como é que está a correr? Ah, Ai. Isso porque há bocado falaste também que era preciso marketing na Uhum. ciência e tens que aprender um pouco disso, não é? Sim. Como é que foi esta mudança? Ai, meu Este início de Deus. projeto? Sim, então, como é que surgiu o Primatas de Bata ou ex-Primatas de Bata? Eu queria falar de ciência, mas não, como te disse, de cima. Ou seja, queria ser uma pessoa a democratizar a ciência e, no início, lembrei-me que uma forma fácil de o fazer era com cientistas da cultura popular. Lembrei-me logo do Ross de Friends, etc. Então, o que é que eles são? São primatas, que é o que nós somos, mas usam bata na sua vida normal, e comecei a expor isso ao mesmo tempo que punha as perguntas que as pessoas me desafiavam a fazer. A certa altura, numa dessas formações de marketing, há uma pessoa que diz: "Primatas de bata em vez de primatas de bata", e aquilo fez-me um sentido que eu nem até hoje não consigo. Foi um daqueles momentos chave da vida, mais do que de outra coisa qualquer, não só de parte profissional. Porque, eu sou a prima mais velha da família, então tinha primas mais novas a perguntar: "Prima, que é isto? Prima, que é isto?" Então, prima estás de bata era perfeito. Resistências e dúvidas e desafios. Eu sou uma pessoa com elevado nível de síndrome do impostor, que é real, diz-nos a ciência. Ah, Sou péssima a vender-me e sou péssima a perceber que tenho, valor intrínseco das minhas contribuições e não só aquilo que eu sou enquanto pessoa, tu cá, tu Uhum, lá. Portanto, eu perceber isso e perceber o desafio maior foi o que é que as pessoas não sabem, ou seja, distinguir entre o conhecimento académico que me foi atribuído de o conhecimento de alguém que tem outro conhecimento académico, técnico, seja o que for, mas não tem este e precisa de saber este. uhum. Porque eu no início fazia posts tão complicados e dedicava tanto tempo a tudo que eu tive uma amiga bióloga a dizer-me: "Oh, Joana, eu não percebi." E eu: "Ai, espera aí, então, se tu não percebeste, estou a fazer tudo mal." Então, simplificar, especificar e, hum, perceber que a contribuição que eu tenho pode ser aquilo que eu estou a valorizar menos dentro de mim. Uhum. Ao mesmo tempo que também é importante adquirir então essa tal formação de que tu falaste.
quero pegar nisso. O síndrome do impostor é real? Como assim? Olha, Conta-me eu coisas. É assim, eu sei que ele é real comigo. eu vou ler, tenho na minha mesa de cabeceira um livro dedicado ao síndrome de impostor, da Filipa Jardim da Silva. Aliás, eu tenho ali o livro atrás, já posso trazê-lo daqui a pouco. E ele até então, está categorizado em vários tipos, ou seja, Exato. é uma coisa que já está, na psicologia, de alguma forma mais formalizado. Não sei Uhum. detalhes, prometo depois poder, Um elencar alguns. conteúdo? Exatamente. O que é que acontece? A caracterização dele, segundo a pouca coisa que eu já vi, é mais frequente nas mulheres e é de socialização. Portanto, Ok. bate tudo certo na minha história de vida, hum, mas também é uma questão de o viés entre aquilo que eu acho que é e aquilo que é mesmo. Ou seja, se os dados me dizem, né, tal como acho que consegues compreender isto, eu Uhum. consegui terminar um curso, eu consegui fazer coisas na minha vida, consegui emigrar, consegui manter um trabalho, então, espera aí, então é mais um bocadinho, ou seja, os degraus são mais pequeninos e são mais execuíveis do que aquilo que nós pensamos. Exato. E depois, a parte mais gira até agora tem sido este último ano em que eu, digamos assim, soltei a franga e, deixei de ser tão séria, porque eu já fazia humor antes, mas soltei-me um bocadinho mais no sentido de, mais próximo possível da Joana Palhaça, a que os meus amigos e marido têm acesso. É mesmo assim. E também explorar, ao mesmo tempo, as dúvidas que as pessoas me fazem chegar de uma forma construtiva, porque o projeto não é só chalaças e bordões, não é? Tem que ter uma Exato. uma parte central baseada em factos. Sim. É interessante falar disso, de que começaste quase como uma personagem muito complexa, a criar grandes conteúdos como se fossem artigos, Uhum. para publicar, não é? Mas, e depois então foste percebendo aqui ao longo do tempo que o que realmente compensa e aquilo que faz sentido é seres um bocadinho mais a Joana Palhaça, que é um bocadinho mais de ti, não é? Portanto, e Sim. isto eu acho que isto é assim, isto aplica-se um bocadinho a toda a gente, eu acho. Eu também passei por isso de, no início, ter querer comunicar também porque, diga-se de passagem, de antes, a comunicação era feita de forma diferente, era uma comunicação muito mais educativa do que é agora. Hoje em Uhum. dia as pessoas, procuram muito conteúdo de entretenimento e se nós Exatamente. conseguirmos, enfiar ali alguma, coisa que eles possam aprender no meio do humor e do entretenimento, melhor ainda. Uhum. E por isso acho interessante esse percurso de, teres quase que uma personagem inicial e agora fores ir soltando e seres cada vez mais tu. Sim, é verdade. Hum. E ao mesmo tempo, vamos lá ver, é uma coisa sempre informada, não é? Não é totalmente espontânea, também é preciso ter essa Claro. essa noção. Depois, a última coisa que eu quero é que seja uma coisa parasocial das pessoas acharem que conhecem a pessoa só porque estão a ver vídeos. Mas ao mesmo tempo, se eu for uma pessoa na minha intimidade, digamos assim, e outra diametralmente oposta nas redes, também não faz sentido, porque Exato. não estou a ser verdadeira com todas as coisas que eu consigo fazer, e todo o valor que eu consigo trazer para a minha comunicação e entretenimento. E acho que alguém como tu, que é especialista em marketing, vai concordar comigo, embora eu não tenha conhecimento técnico nem um milésimo nessa área de que tu tens. Hum, mas aquela questão da desinformação é uma paixão, mas também é uma preocupação. Ou seja, demasiado entretenimento também é sempre uma coisa que eu: "Epá, puxa aí nos travões, porque senão não é sério". Exato. Sim, é aquele equilíbrio que nós falámos inicialmente, não é? Entre aquilo que é sério e com um toque de humor e personalidade. Exatamente. O que é que tu achas que os cientistas deviam de aprender com os influencers e Uhum. os influencers deviam de aprender com os cientistas? Ui, então, os cientistas é mais fácil, porque eu sou cientista, numa posição também mais de influencer hoje em dia. Os cientistas devem aprender que não é por ser entretenimento ou não é por ser uma coisa flashy e, super atrativa que não tem valor. Ou seja, as coisas não têm que ser sempre sérias, aborrecidas e fazer todo sentido categoricamente como um artigo Uhum. científico para terem valor. Os influencers aprenderem com os cientistas. Polémico.
Ah, é assim, há muitos Podemos pensar na influencers. questão da desinformação também, Era não é? aí que era aí que eu queria chegar. Há influencers que estão a, digamos assim, debitar a informação que lhes é enviada em press releases, ou seja o que for, e eu acredito que não saibam que aquilo não é real. Se soubessem, continuariam a dizer, é uma dúvida que eu deixo no ar. Portanto, acho que, é muito fácil tu confundires aquilo que é correlação com aquilo que é causa. Por Uhum, exemplo, anda a falar-se muito de suplementos alimentares, causarem uma vida melhor. Não está provado, com uma exceção que é o suplemento de ácido fólico na gravidez. uhum. Essa parte, tudo bem. Dos outros, vamos ver. Vender não deve valer tudo para vender. Vou deixar isto aqui. Mas, sobretudo, a desinformação é uma coisa involuntária. Ou melhor, enquanto, como eu disse, há 3 tipos de desinformação, não é? Em Portugal, Aham. vamos dizer, a desinformação como um todo pode ser uma coisa involuntária e devemos todos lutar contra isso, porque todos, sem exceção, temos colhido as suas desvantagens. Sim, e tem que haver aqui também alguma responsabilidade, não é? Eu acho que depois não, como não existe essa responsabilização, Uhum. as pessoas também não se calhar não têm muito fundamento daquilo que falam, e então, ok, vale tudo para vender, mas também não vão muito a fundo daquilo que é. Depois também vamos entrar aqui em questões de valores e princípios das pessoas, que é estares a vender uma coisa sem saberes muito bem o que é que estás a vender. Uhum. Mas é muito sobre isso, não é? De pensarmos que po poderia sentes que poderia haver aqui uma responsabilização daquilo que é comunicado, desta falsa Hum, informação? por Mesmo que acaso seja, que estavas a dizer que às vezes é sem a própria pessoa saber, de uma forma um bocado inculta ou sem informação suficiente, mas deveria haver aqui uma responsabilização? pergunta de 3 milhões de dólares. Eu não sou de direito. Ah, a lei, por definição, do pouco que eu sei, é reativa. Uhum, ok. Existem já algumas construções a nível comunitário e a nível nacional. Eu estou-te a dizer isto porque eu estive a ver o que é que havia, por curiosidade e porque queria perceber, como tu estás a dizer, Exato. o que é que as pessoas podem e não podem e devem e não devem dizer. Existem algumas regras, não sei se elas são cumpridas ao milímetro pelos influencers ou não, não me vou pôr a fazer estudos de caso disso. Se devia haver alguma responsabilização, depende do quê? Porque se tu criminalizares uma frase, basta mudares É, uma exato. palavra na frase e já não é crime. Se tu criminalizares a pessoa a mentir, vais ter um problema muito maior. E não sei até que ponto é que não estarás a entrar em censuras. Por isso, Ok. eu não sei se é um problema que tenha solução e se houver alguém que seja ao mesmo tempo, especialista em leis e em ciência, perfeito, maravilha, vamos Pois. falar com essa pessoa, mas não sei. Acho que é uma conversa que temos todos de ter para por questões também da liberdade de expressão e por questões de Uhum. sátira, porque Claro. há muitos momentos em que tu podes dizer uma frase sem que ela seja possível de criminalizar. Sim, exato. É muito complexo, pode haver aqui um preço legislativo, vamos dizer assim, que não compense pagar por causa da sociedade toda. Agora, poder-se poder-se-ia proibir a venda de certas coisas, não. Poder-se-ia proibir certas alegações publicitárias, aí já estamos a falar de outra maneira. Exato. Sim, a questão é essa, é às vezes é que acho que às vezes as pessoas dizem as coisas, há pessoas que dizem as coisas de uma forma desinformada e que depois há muitas pessoas que as seguem e que depois vai criando aqui uma onda gigante de desinformação. E eu depois acho que é Exato. aqui que vai depois colidir com, há ali aquela pessoa que já tem algum tipo de influência que diz isto e há outras pessoas que vão acompanhando e que acreditam fielmente ou sem pensar muito, e depois não há assim outras pessoas a contrapor esta informação. Existem essas pessoas, atenção, só que se uma influencer tem 100.000 seguidores, essas pessoas têm 4.000. Pois, É diferente. pois também é Eh, verdade.
Sim, é verdade, Por tens isso razão. por isso a escala, há uma expressão muito boa que às vezes se fala aqui em comunicação de ciência, que é pregar a convertidos. Ou seja, tu tendes a atrair pessoas que já têm interesse em ciência, já têm interesse em desinformação, querem saber mais. É raro, a não ser que essa pessoa faça parte da minha rede, que eu atraia pessoas que não tenham Claro. estas e é legítimo, as pessoas não têm que ser interessadas em ciência. Deviam, mas não têm. Estou a brincar. Não estás, Hã, não. agora, essas pessoas, vou deixar isto aqui, têm as melhores perguntas. As melhores perguntas são das pessoas que não sabem que têm este Exato. interesse, porque não têm vieses, não têm vícios, não têm uma data de coisas. E venham pessoas, por favor. E lá está, aquilo que eu dizia no início, tem tudo a ver com o que tu estás a dizer, dessa onda de desinformação, aquilo que compensa mais, dizem-nos os dados, é antes das pessoas estarem com essa informação no seu cérebro e tomarem essas decisões, informar. De todas as formas, multimédia, tudo aquilo que seja possível, informar, informar, informar. Portanto, precisamos de mais cientistas e influencers a informar de forma cativante. Uhum, venham, the water is Venham. fine, bora. Joana, qual é que foi assim aquele momento e agora? Eu sei que já estás a atravessá-lo. Conta-nos um bocadinho qual é que foi assim ou está a ser assim o momento e agora nesse teu Então, percurso. eh, como eu disse, este ano tem sido muito diferente daquilo que eu estava à espera. Eu estive num programa de aceleração de negócio da Embaixada dos Estados Unidos da América e terminamos. Eu nunca esperei ganhar, mas o que eu não esperava ganhar foi o que ganhei, que foi não o prémio, mas uma comunidade maravilhosa, neste caso eram só mulheres que se apoiam, que dão conselhos para os negócios umas das outras, sendo que o meu negócio neste momento é uma ideia, mas tu entendes o que eu quero dizer. Sim, E o crescimento que eu tive na página, embora seja uma página com números modestos, tenho absoluta noção disso, foi muito maior do que aquilo que os meus sonhos tinham como hipótese. Ou seja, o meu momento e agora não é só o e agora de e agora o que é que eu faço de este problema se pôs, é o que é que eu faço com esta responsabilidade destas pessoas que eu quero cuidar e que eu quero acolher. eh, Como é que eu me posso expor mais para que mais pessoas percebam o meu trabalho e o que é que eu posso construir com estas pessoas, porque estas pessoas não são, eh, não, são muito diferentes, no sentido de são mais comunicadores de ciência, são pessoas que estão interessadas pelo ambiente, pela saúde, pela química, por X, e são também pessoas com quem eu posso trabalhar no futuro. Portanto, eh, estavas a dizer que os cientistas estão sempre muito habituados a trabalhar muito, etc. Eu estou a chegar à fase em que se toda a minha vida laboral foi vai go, 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 e agora eu tenho que parar e pensar no que é que vou fazer. E isso é aterrorizador, ao mesmo tempo que é o tempo mais entusiasmante com tudo na minha vida a acontecer, porque tenho um trabalho o tempo inteiro, porque sou mãe, porque tenho um casamento, porque tenho todos os pratinhos na balança a manter e esta responsabilidade destas 4.000 pessoas que, para quem eu sou muito menos importante, não é? Mas que eu valorizo muitíssimo, e como valorizava quando eram 100, não, don't get me wrong, mas a escala também faz com que estejas mais com os pés mais assentos no chão de o que é que isto poderá vir a significar. Está uma grande confusão. não, isso é totalmente normal. Been Ok, there, been there, done that, por isso ok, ok. é normal, a confusão vai passar. Por isso é mesmo e é um grande momento de decisão, de e até mesmo aquele estamos a falar de responsabilidade pelo projeto, pelas pessoas. Quem não conhecia a Joana toca a seguir e a partilhar a ciência. Joana, muito obrigada por ter estado aqui à conversa comigo. Eu adorei, foi mesmo muito interessante. Adorei conhecer-te e não tenho mais palavras. Muito obrigada, espero que tenhas, eh, superes este momento e agora com mais certezas, que não vão ser assim tantas certezas, mas com vontade de impactar, que já tens um grande impacto. Muito obrigada e parabéns Obrigada. pelo projeto.
Obrigada, Catarina. O gosto foi mútuo em estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e boa sorte para o projeto.